Tô. Olá pessoal, tudo bom? Professor Paulo falando. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula de criação de componentes. Nessa tela aqui que a gente tem um componente que basicamente a gente vai replicar ele, ou seja, a gente vai clonar esse componente imaginando na cabeça da gente como que ele seria feito. Bom, a gente pode ver aqui que tem muitos componentes na tela, né? E o nosso objetivo dessa vez vai ser clonar essa partezinha aqui, ó, que aparece as horas e aparece os minutos. Tá? Basicamente a gente pode ver que ela é bem parecido com esses painéis aqui, ó, que a gente adiciona dentro do sistema, né, que basicamente aqui seria uma caixinha dessa esticada, dividindo a tela, só que ela tem duas caixinhas, né? Então, se eu pegar esse painel aqui, eu vou dar um Ctrl C nele mesmo e vou copiar ele dentro dele mesmo, vou trocar a cor aqui para uma cor vermelha. Vou esticar esse cara aqui, ó. Veja que a gente já basicamente já tem, né, a separação aqui do painel na parte da hora e da parte do minuto. A diferença é que esse cara aqui que a gente está colando aqui, por exemplo, ó, vou colocar uma outra cor, que é um amarelo. Eu vou colocar ele na opção Client. E o outro eu vou colocar na opção Top. Pronto. Então, se eu crescer esse painel aqui, ó, vai crescer só o de baixo. Esse outro aqui ele precisaria acompanhar junto também, só que a gente tem que fazer isso via programação para ele poder acompanhar. Tá? Bom, essa primeira aula ela vai ser para a gente criar essa caixa aqui de fundo, né, com um separador aqui em linha para a gente poder moldurar o resto. Tá? E depois, uma outra aula, a gente vai fazer essa parte de criação dessas subcaixinhas em cima. Ok? Bom, aqui a gente já teve uma didática de como que seria a visão, né, da criação desse componente. E a gente vai partir para a prática agora. Tá? A gente vai criar aqui uma unit nova, salvar aqui a unit. Essa daqui a gente vai colocar como o DR Panel. E o outro que a gente vai criar aqui vai ser o do header. Né? Vocês vão entender o porquê que eu vou fazer separado ali. Vou colocar aqui um do header, vou salvar aqui o dr header. Salvei. Tá? A gente vai copiar aqui as mesmas bibliotecas de registro. A diferença é que eu vou renomear esse cara aqui para dev raiz. A gente tem uma paleta própria nossa. O edit também vai ganhar aqui. O edit já estava aqui como dev raiz. Tá? Salvar aqui. O do painel, a gente sabe que o painel aqui que a gente está, ele herda de tcustom. Tá? Então, se a gente for olhar lá no nosso painel aqui, ó, ele herda de custom panel. Né? Custom panel vem da VCL Controls. Tá? Então, a gente vai aqui no nosso painel, a gente vai colocar na nossa uses aqui o controle do nosso VCL. Tá? No nosso header, a gente também vai colocar ele aqui na nossa aplicação. Tá? Então agora a gente já consegue acessar as propriedades da classe. Cada classe nossa, ela também tem que conter um type aqui, que vai ser a nossa classe propriamente dita. Então, vou colocar aqui um type. Tá? Nosso panel também vai ter que ter. Eu vou fazer aqui, conforme vai escrever, senão vai ficar o vermelhinho aqui. Tá? Então, vou colocar aqui o nosso type do panel. E a gente vai ter o nosso próprio TDR Custom, ou vou colocar aqui como Panel Custom, verdade class de T Custom Panel. Tá?
Aqui a gente pode descrever se ele vai ter alguma propriedade em comum. Tá? No nosso aqui eu vou colocar aqui todos os nossos painel, a gente vai poder controlar a cor. Tá? Então, vou herdar aqui a opção color dele. Tá? Mas os nossos outros painels não vai ter essa mesma propriedade. Então, eu vou criar aqui um painel de linha, painel linha, que vai herdar de TDR painel custom, que é o que a gente tem ali em cima. A gente vai colocar aqui um publisher dele e vai ter a opção do constructor dele aqui. Eu vou copiar o do outro aqui que fica até mais fácil, porque ele já tem até o que a gente vai acabar utilizando do owner dele aqui, ó. Só copiar esse cara aqui, colar aqui, dar um Ctrl C, pronto, criou. Vou adicionar aqui essa uses do componente, a nossa interface, adicionou, tá? A propriedade que eu, por exemplo, eu não quero que ele seja visto, por exemplo, no nosso de linha, é o show caption dele aqui, ó. Eu quero que por padrão seja falso. E deixa eu ver aqui, a color vai ter, e mais o bevel, vou tirar o bevel dele aqui também. BV não está acessando, a gente vai ter que tentar acessar aqui via aplicação. Achamos aqui quem que guarda ele, tá em VCL Controls, adicionar aqui e vou colocar aqui None, tá? Salvei, vou criar um outro painel aqui, e esse vai ser o nosso painel mesmo, que vai herdar de ter custom painel. Esse cara aqui, eu quero que ele tenha as properties caption, property show caption, e a propriedade color ele já está herdando ali do outro painel. Então ele vai ter aqui várias opções interessantes para a gente. Tá? O custom não vai ser exibido como um componente, porque é vazio. Vou salvar ele aqui. E a gente precisa registrar aqui, ó. Vamos copiar essa opção do register aqui no nosso painel. Tá? Eu vou colocar essas duas classes aqui que a gente criou para serem registradas como componentes. Ok? Salvei. Vou compilar. Compilou. Vou mandar instalar. Instalou. Vamos lá para o nosso demo. Então, o que eu fiz? Na propriedade bevel, igual eu tinha colocado desse aqui, eu tirei a borda, né, de um deles. Ou seja, ele perdeu essa bordinha aqui. Vou diminuir esse fundo que está aqui. Vou apagar esses caras aqui. E vou manipular aqui na tela para gente um painel. Pronto, ó, manipulei um painel. E o painel por si só, veja que ele tem essas bordinhas aqui em volta dele. Né? Então, quando a gente colocou o bevel em um deles, a gente quis dizer, ó, eu não quero nenhum componente com borda. Até porque esse cara aqui ele não pode ter borda, porque ele é o desenho do nosso header. Aí a linha que tem aqui dentro também não pode ter uma borda. Né? Então, lá no dev raiz, quando a gente criou aqui, ó, a gente criou aqui um painel
que pode configurar a bordinha, e nós temos um painel que eu chamei de linha, que não vai ter a bordinha e também não vai ter texto escrito igual a esses dois. Ó. O painel normal que é usado, veja que ele tem muitas propriedades, olha o tanto de propriedade que ele tem. E nesse aqui a gente só escolheu algumas propriedades que a gente queria. A gente queria a propriedade color, a gente queria, nesse primeiro aqui, só a color e sem borda. Já esse outro aqui, ele tem a propriedade color e tem a posição show caption, que o cara vai poder editar o texto, ou até desabilitar o texto. E deixa eu ver aqui, o caption também está ali, né? Ou seja, ele tem a propriedade do caption, é da cor. Esse aqui eu não tenho nem o caption, para o cara nem poder escrever o texto. Tá? Então, basicamente, esse aqui são os componentezinhos que a gente já criou. Tá? Porém, faltou o nosso header aqui, que vai fazer o uso de todos esses componentes que a gente criou aqui na tela. Tá? A gente criou aqui o textinho da Unity. Como a gente vai usar um desses carinhas, eu já vou colocar esse painel dele aqui na minha listinha aqui em cima. Eu vou criar o meu type aqui, tdr header. Ele vai ser uma classe herdada. Eu vou herdar ele de tCustomPainel também. Tá? Eu quero customizar as propriedades que eu quero desse painel. Tá? Por padrão, eu vou criar o construtor dele aqui. Igual a gente tem desse carinha aqui. Ele deu uma chiada aqui, que eu coloquei errado aqui, published. Esse cara na verdade é do public, né? Vou colocar aqui nosso public. Pronto, eu tenho nosso header aqui. Mas o nosso header ele tem que ser dividido em duas etapas, uma por minuto e outra para hora. Então eu vou criar aqui um private, que eu não quero que o cara edite essas propriedades. Vou criar aqui um f hora e um f minuto. Um painel para hora e um painel para minuto. Vou chamar aqui de PNL, painel, e outro de... Vou colocar aqui PN de painel. E vou dizer que esses caras aqui, eles herdam de TDR linha. Tá? Então vou colocar aqui. Herdou de TDR linha. Tá? Vamos colocar aqui o construtor deles. Tá? No create desses dois carinhas aqui, vou colocar aqui só por um igual aqui, ponto create, e o criador vai ser o nosso próprio componente self. Ponto create self. Basicamente aqui ele já criou os dois, mas ele não sabe em que posição tá, ou como é que tá. A gente que tem que indicar isso tudo. Tá? Então, o nosso primeiro painel, que é o da hora, eu vou dizer que o alinhamento dele vai ser usando todo o nosso topo, a L top. Mas aqui ele não vai deixar a gente acessar porque é uma propriedade da classe. Vamos vir aqui e pegar aqui do nosso controls aqui para poder utilizar ele. Vou colocar aqui. Pronto, agora já vai permitir acessar. Eu vou dizer que ele aqui vai ficar no top. Tá? E o aqui de baixo, esse vai ser do tipo client. Ou seja, ele vai pegar o resto do tamanho. Tá? Esse carinha aqui, tá? Vai ser o que? Vai ser o exit dele sempre vai ser a metade do tamanho do nosso header ali, ou seja, self, pegando o tamanho dele dividido por 2.
Só que ele só cabe número inteiro. Devido a isso, a gente vai ter que dar um trunc aqui para tirar as casas decimais. A gente só quer os números inteiros. Tá? Esse align aqui já vai pegar metade desse aqui natural, então não precisa fazer o cálculo com ele. A gente vai precisar aqui no máximo aqui agora é criar uma procedure chamado resize, e ela vai fazer o redesenho do tamanho sempre que for necessário. Só que ela só precisa fazer do primeiro, que é do topo. Tá? Porque como o outro pega sempre a metade, então não vai ter problema nenhum. Tá? A gente não vai conseguir diferenciar os dois aqui por hora, então eu vou colocar uma cor aqui para cada um. A propriedade color, vou colocar aqui um CL red e o outro aqui não achou. Ver se ele acha aqui pelo find, também não achou. Vou clicar aqui no color. Achou aqui. Tá em VCL Graphics. Vamos adicionar aqui na Uses também. Tá, já achou agora ali. Vou copiar esse cara aqui para baixo. Vou colocar aqui um amarelo aqui. Só para diferenciar. Tá? Então, vou compilar aqui. Instalou. Vou dar um install aqui. Gerou. Agora a gente pode ir lá no nosso demo. Tá? Vou arrancar esses painéis que está aqui. Colocar aqui em modo default. E vamos lá procurar o nosso componente novo que a gente acabou de criar. Ele não instalou aqui, ó, como vocês podem ver. Acho que a gente esqueceu de colocar o register. Exatamente. Vamos copiar esse cara aqui e jogar aqui para registrar ele aqui, trocando apenas a classe que a gente quer registrar. Dei uma zica aqui. Pronto. Salvei. Mandar instalar agora. Instalou. Vou salvar. E agora a gente vai ter ele lá na palhetinha agora. Possivelmente. Tá lá, ó, o nosso header. E vou colocar ele aqui na tela. Aparentemente não criou os dois painéis. Não entendi o porquê. Vamos revisar o nosso código fonte. Está na opção aqui do create dele, o constructor dele. Eu vou tirar essa opção do override dele aqui. Vamos compilar. Ah, eu acho que já sei o problema, não foi por causa do override. A gente esqueceu aqui que quando a gente cria esses componentes, a primeira coisa que tem que fazer é indicar aonde que ele vai ser criado. Vou dizer que o parent dele aqui, ó, vai ser o próprio componente do header, vai ser criado dentro do header. E vamos colocar aqui o create também do minuto. A mesma coisa, eu vou separar os dois aqui com a barrinha aqui. Pronto.
Olha lá, ó, criou o nosso painel aqui, ó, mas veja que a altura não está sendo refeita, tá? Ou seja, ela continua fixa, porque a gente não repassou esse evento para o componente. A gente criou, ó, o evento de redesenho aqui, que é o resize, mas a gente não diz quem que ia executar ele, né? Então, vou colocar aqui self.onResize. Eu vou passar a nossa procedure ali que a gente criou para ele. A gente tinha que ter colocado aqui um sender as object acho que é isso. Salvou. Vamos compilar aqui de novo. Está lá. E prontinho. Já temos aqui o nosso painel subdividido. Claro que não vai ficar com essas cores aqui. Isso aqui é só para vocês entenderem que ele já está nesse mesmo formato aqui, ó, que a gente quer aqui, ó. Se a gente redimensionar ele aqui, ele basicamente já está com esse tamanho que está aqui, ó, dessa subdivisão. Agora é só desenhar as caixinhas aqui em cima e as outras caixinhas aqui na parte de baixo, tá? Bom, isso vai ficar para a próxima aula, tá? A ideia aí do curso é fatiar ela para não ficar muito cansativo, tá? Então deixar aí para vocês criarem e também para vocês se divertirem aí criando as propriedades aí que vocês desejarem no componente de vocês. Nesse aqui eu só deixei habilitado algumas, né? Até demonstrei aqui, ó, os painéis que a gente acabou criando. E aí fica aí de vocês aí poderem criar outros painéis aí de acordo com a necessidade de vocês, ou seja, mais de um painel aqui dentro com 3, 4, 5 ou até infinito aí, né, para o cara poder criar em tempo de execução. Bom, vou ficando por aqui, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal e até a próxima.